aprendemos que o homem e a mulher devem se amar. Amores diferentes entre amigos, familiares, mas pessoas que lhe despertem sentimentos diferentes. Podem namorar, podem chegar ao casamento, ter filhos e constituir a sua família. Nós temos visto muitos casamentos desfeitos, muitas pessoas viúvas e um grande número de solteiros. Não acertam com ninguém. Outros querem encontrar, mas nada. E temos visto pessoas que têm essa opção de ficarem solteiras. Como que a visão espírita explica isso? Bom, sou a Silvia Coelho Matos e o nosso tema de hoje é saber se quando encarnamos, nós temos ciência que foi feito um planejamento espiritual para ficarmos solteiros. A visão espírita considera que as pessoas renascem em diferentes posições sociais, de relacionamento, de sexo e de saúde, e que todos se reencontram em vidas sucessivas. O objetivo é proporcionar experiências que enriqueçam o espírito humano. O instinto sexual é um reconstituinte das forças espirituais, que permite às criaturas se alimentarem mutuamente. Na visão espírita, os relacionamentos são sim parte de um plano divino para o crescimento espiritual. Então, quando você vem, você chega aqui, você não lembra, mas tudo foi planejado e por algum motivo. O Kardec considerava que a monogamia representava um progresso para a humanidade. Emmanuel afirmava que o sexo deve estar a serviço do amor e não o contrário. E que o sexo também é uma forma das pessoas se alimentarem mutuamente de vibrações amorosas. E isso existe sim. A programação para ficar solteiro e não casar. O que não quer dizer que você não possa se relacionar, amar, viver intensamente as bênçãos de relacionamentos afetivos. Quando existe uma programação reencarnatória para você ficar solteiro, isso, obviamente, está objetivando aí um aprendizado. E vamos supor que em outra vida você tenha desrespeitado bastante o casamento dos outros, com traições, etc. Nessa vida você vem solteiro e só atrai esse tipo de gente, porque ainda exala essa energia do desrespeito, da falta de consideração com os compromissos alheios. Essa energia praticamente ela mobiliza, ela estimula homens casados com desejo de trair para perto de uma pessoa assim. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo com você, mas é possível. As causas são muitas. Então, esse solteiro vai ter que aprender como mudar esse tipo de energia que ele próprio desenvolveu em outras encarnações. Para mudar o seu karma, ele reencarna com essa opção de ficar solteiro, né? E só que ele chega aqui, ele esquece, óbvio. Existe também o chamado solteirão acidental. Aquele que tem uma programação reencarnatória para casar. Entretanto, é uma pessoa de temperamento e conduta tão difícil que estraga todos os relacionamentos, antes mesmo de casar
ou já casado. E o resultado é sempre estar solteiro. O problema, pessoal, não é estar solteiro ou casado. Essas duas condições sociais, elas só incomodam a quem não tem facilidade de se relacionar no geral com as pessoas. Porque as pessoas bem resolvidas, que se amam, não colocam como prioridade casar ou não casar. Colocam como prioridade o seu prazer, a sua felicidade e a sua dignidade na convivência. É uma pessoa que, se for para prestigiar a vida de alguém, ou a sua mesma, ele prefere não ter esse tipo de relação. Quando se tem a programação para a solteirice, está destinado a fazer algum aprendizado nesse tema. Procure entender quais são as suas limitações mais subjetivas que dificultam os seus relacionamentos e nunca desista de avançar e crescer em busca de suas necessidades nessa área. De acordo com o censo de 2023 do IBGE, 81 milhões de pessoas no Brasil são solteiras, enquanto 63 milhões são casadas. O que isso significa? Que há mais solteiros do que casados no país. Em média, para cada 100 mulheres solteiras, existem 105 homens solteiros. A região norte tem o maior percentual de solteiros. Os estados de Tocantins, Mato Grosso e Espírito Santo têm um grande número de homens solteiros. O Distrito Federal tem um número menor de homens solteiros em relação ao número de mulheres solteiras. Especialistas apontam que o aumento do número de solteiros ele pode ser reflexo de uma liberalização dos costumes no país. O paradoxo que podemos sentir nisso é capturado no título do livro de Lucy Schindel sobre a solteirice. Extenso o meu mundo, estreita a minha cama. Solteira por escolha, aos 49 anos, quando ela escreveu o livro, ela mostra que o caminho estreito do filho do homem, que não tinha onde reclinar a sua cabeça, nem mesmo no ombro de uma mulher, e leva aí a um extenso mundo de deslumbre e liberdade, de alegria e amor. Cheryl Forbes ilustra como ela e outras mulheres e homens solteiros têm sido inspirados pela extensão da vida solteira de Jesus. Que Jesus é o exemplo a ser seguido. Ele era solteiro. Ele nasceu para servir. Ele tinha amizades profundas com todo tipo de pessoas. Homens, mulheres, solteiros, casados. Essa era sua obra. Uma parte íntima de sua suprema missão de morrer na cruz pelos nossos pecados. Seu relacionamento com Maria, Marta, Pedro e os outros discípulos ajudou a prepará-lo para a sua morte. Ninguém pode amar no abstrato. Ele se permitia ser interrompido por crianças necessitadas, por pais perturbados, homens famintos e mulheres doentes. Jesus procurava se deixar vulnerável. A Bíblia, ela celebra o celibato porque
ele dá oportunidades extraordinárias para investimento dedicado no ministério para Cristo. Paulo disse que ele gostaria que todos pudessem conhecer a liberdade para o ministério que ele tinha por ser solteiro. A Bíblia, ela celebra o celibato porque ele dá oportunidades extraordinárias para investimento dedicado no ministério para Cristo. Paulo diz que ele gostaria que todos pudessem conhecer a liberdade para o ministério que ele tinha por ser solteiro. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, como agradar a esposa, e assim está dividida. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, ela cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo como no espírito. Aquela que se casou, porém, vai se preocupar com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Não que se pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Bom, muitos solteiros, eles dão graças por essa verdade em suas próprias vidas. Parece se manifestar com maior frequência na apreciada liberdade de uma agenda flexível em assumir riscos. Como uma missionária no Quênia, Hannah Taylor escreveu: ser solteira tem significado que eu sou livre para assumir riscos que eu não poderia se eu fosse mãe de uma família dependente de mim. Ser solteira, diz ela, me deu a liberdade de me deslocar no mundo sem ter que empacotar uma casa inteira antes. E essa liberdade me trouxe momentos que eu não trocaria por nada desse lado da eternidade. Trevor Douglas, ele descreve de maneira semelhante a liberdade para riscos que ele tem experimentado. A primeira vantagem de ser solteiro é que é o mais adaptado às situações perigosas. Vantagens e oportunidades vão e vêm muito rápido. O estilo de vida solteiro permite que você aproveite o máximo do tempo de Deus para a sua obra. E um dos maiores prazeres é que eu não tenho que encaixar o meu ministério em volta de uma agenda familiar, diz ele. A coragem de ser solteiro, e eu sei que o casamento requer seu tipo próprio de coragem também, não se encontra só entre missionários. Muitos rapazes e moças, em circunstâncias mais comuns, tomaram decisões incrivelmente difíceis ao evitar um casamento que até então eles achavam que era correto. Elva McAllister escreveu um capítulo inteiro sobre histórias assim, sob o título A Coragem de Permanecer Solteiro. Por exemplo, Mara teve a coragem. Ela já estava usando um anel de diamante quando ela percebeu que o humor do Larry era tão imprevisível que, apesar de todas as qualidades que ela amava nele,
ele não seria um bom marido. E o que o Espiritismo nos ensina? Que as situações desafiadoras, como a solidão, podem ser oportunidades para o autoconhecimento, para a reflexão e o fortalecimento espiritual. Em vez de ser considerada uma punição ou um infortúnio sem propósito, a solidão pode se transformar em uma chance de crescimento espiritual. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje é sobre isso. Se você está solteiro, se você não arrumou ninguém, mas você gosta dos prazeres da vida, tudo bem. Se você ficou solteiro, olha, ficou claro ali. A solteirice é uma reflexão do que podemos fazer para o nosso autoconhecimento, né? Agora, especificamente nesse tema hoje, estamos falando dos vários tipos de solteiro. O que vai, escolhe uma vida mesmo da religiosidade, outros porque não tem paciência, outros porque o relacionamento não deu certo. E muitos hoje acabam acostumando, porque você ser solteiro não necessariamente você é solitário, porque você pode arrumar vários afazeres, se comprometer com pessoas, participar de reuniões, de orações, desenvolver um trabalho numa entidade. Então, o fato de você ser ou estar solteiro hoje, por opção, ou porque aconteceu, né, de você ficar solteiro, leve isso como uma reflexão para uma vida melhor. E quem sabe aí descobre o que você pode estar fazendo de bem para ajudar no crescimento e evolução do outro. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Um beijo no seu coração e até mais, se Deus quiser.